Amados, quando eu estava estudando e escolhendo o que pregar, eu tive uma dificuldade. Eu creio que para quem já tem o costume de vir aqui e pregar ou passar algum estudo, sabe que a parte mais difícil de fazer o sermão é fazer o próprio sermão. Só que às vezes existem algumas coisas mais fáceis, outras coisas mais difíceis. Algumas coisas que talvez para mim seja mais fácil de fazer, ou que talvez para o pastor seja mais difícil, varia da pessoa. Mas uma coisa que normalmente a gente não tem problema, ou que a gente acha tão óbvio, é dar um tema para a nossa pregação. Escolher o que é que a gente vai apresentar. Só que nessa foi a que eu mais tive dificuldade. Na parte que talvez seja mais simples, na parte que talvez seja mais fácil de fazer, foi a que eu mais tive dificuldade de fazer. Às vezes a gente quer elaborar um título tão elaborado, tão bonito, ou algo que chame a atenção, só que às vezes a gente esquece daquilo que é mais óbvio. É por isso que o tema da nossa pregação de hoje é andar no Espírito. Gálatas 5, se você ler todinho, ele vai enfatizar isso bastante. Andei no Espírito, viva pelo Espírito. E o motivo de eu ter escolhido, ou talvez no princípio não querer algo tão óbvio, tão simples, por ser repetido tantas vezes no texto, só que às vezes a gente esquece do mais simples. Que na maioria das vezes nós estamos cegos para aquilo que é mais óbvio. A gente não consegue mais ver o alvo de Deus. A gente não consegue mais ver o propósito da criação de Deus. Seja porque o nosso coração está cheio de orgulho e por isso nós estamos cegos, ou porque o nosso coração não está voltado para Deus, ou porque simplesmente a gente não quer ver aquilo que é óbvio. Andar no Espírito é algo que você vai ver bastante em Gálatas capítulo 5. Mas é algo tão óbvio, tão nítido, que às vezes a gente deixa de lado, que às vezes a gente esquece, que às vezes a gente simplesmente ignora. Agora, andar no Espírito, talvez você pense assim, nossa, o que é isso? Ou que eu não me vejo andando, isso aí não é para mim, isso talvez seja para outra pessoa, ou não sei, isso aqui é muito difícil de se alcançar, isso é algo que está além da minha capacidade. Mas olha, você não precisa ser ungido, você não precisa ser mais crente, você não precisa ter um tempo mínimo de conversão para você poder andar no Espírito. Porque talvez você esteja assim, olha, meu Deus, eu não consigo, essa é a realidade, eu acabei de ler Gálatas e estou vendo que andar no Espírito é algo que não é para mim. Andar no Espírito é algo para outras pessoas, talvez para os pastores, talvez para os diáconos, ou talvez só para os apóstolos. Mas não, irmãos. Andar no Espírito é para você, é para mim, é para todos nós. É por isso que no capítulo 6, o verso 1, ele já começa, olha, irmãos, vós que sois espirituais. Então ele não está falando com um grupo específico, não, ele está falando com todo mundo. Essa é uma realidade para você, essa é uma realidade para mim. Se você não é crente, saiba que Deus está te chamando para viver. Ele está te chamando para andar no Espírito. E isso é algo muito, muito bom. Então, olha, antes a gente não tinha uma esperança. Antes a gente não tinha essa alegria em nosso coração de saber que um dia nosso Senhor Jesus virá e com Ele toda a sua honra e toda a sua glória. Só que agora, olha, Deus está te dando uma esperança. Talvez você diga de novo, olha, eu não posso, isso é uma realidade longe de mim. Mas Deus te dá uma esperança quando Ele te chama. Quando Ele te chama a andar no
no Espírito. Você quer essa esperança? Basta andar no Espírito. E como andar no Espírito, veremos isso no texto de hoje. Abra aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13 até o verso 15. Eu estou na revista atualizada. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A primeira pergunta que surge é como andar no Espírito. Mas primeiro a gente tem que entender e compreender a liberdade do crente, a liberdade cristã, que é a liberdade que está aqui no texto. Olha, o comecinho do verso 13, olha lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados, de novo, é Deus que está te chamando para andar, para viver no Espírito. Fomos chamados à liberdade. Olha, existe uma diferença de liberdade e libertinagem. Você é livre, mas não é para você fazer o que você quiser. Nós fomos chamados para uma vida nova, nós fomos chamados para viver de maneira digna. Então, quando você se diz livre, mas você escolhe fazer aquilo que o seu coração quer, aquilo que você acha legal, aquilo que o mundo diz que é legal, você não está andando no Espírito, você não está agindo como o servo de Deus. Porque, olha, você foi liberto, de novo, para ter uma nova vida. Você não foi liberto para ser um cachorrinho do pecado, preso na coleira do pecado. Você foi chamado para ter uma vida nova. De novo, viver em maneira digna. E Deus, Ele nos liberta, só que Ele quer que a gente use essa liberdade de uma maneira mais produtiva. Como assim de uma maneira mais produtiva? Olha o verso 13, depois de liberdade até o finalzinho. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A realidade aqui é que antes, no passado, quando a gente não tinha essa vida nova, a gente tinha Satanás, a gente tinha o pecado como o nosso Senhor. Mas quando Deus nos chama a ter uma vida nova, agora a gente passa a ter Cristo como nosso Senhor. E olha, o texto é claro. A sua liberdade, ela só vai ser produtiva quando você amar o seu irmão. Quando você estiver disposto a servir ao próximo. Viver em unidade, viver em comunidade. Isso vai demonstrar, isso vai representar uma liberdade bem produtiva. Será que a sua liberdade está sendo bem produtiva? Será que ela está sendo bem usada? Ou você é aquele tipo de crente que não ama o seu irmão, que não ama o próximo, que não gosta de viver em unidade, que não gosta de viver em comunidade? Amados, Deus te chama de novo para viver no Espírito. Você quer andar no Espírito? Aquele que anda no Espírito é aquele que serve, que ama, e essa liberdade é para amar primeiramente a Deus e depois o seu irmão. Então, olha, essa é a melhor maneira de você usar essa liberdade. Amando o seu
seu irmão. Eu creio que talvez você já tenha visto alguns filmes, ou canções também, ou que dizem aquela famosa frase, ou aquela famosa expressão: os opostos se atraem. Talvez na física a gente estuda muito isso, né? Mas isso soa tão agradável, isso soa tão bonito, né? Vira roteiro de filme, vira roteiro, inspiração para música. Mas sabe, isso é algo totalmente antibíblico. Os opostos se atraem é algo que só funciona na física, mas isso é algo que é totalmente antibíblico. As escrituras, a palavra de Deus, ela vai condenar qualquer tipo de ação que concordem com essa expressão. Aí você diz, tá, mas você está dizendo isso, mas olha que eu vejo. É só a sua opinião até agora? Não. A gente olha aqui no verso, a partir do verso 26, olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então vamos lá, olha, há um conflito, há uma batalha, há uma guerra. É aqui que os opostos não se atraem. A carne, ela não pode andar junto com o Espírito. Quando a gente fala de carne, a gente não está falando carne literalmente. Mas é você fazer o desejo do seu coração, você fazer o desejo do que você acha que é bom. E não seguir a Deus, e não seguir a palavra de Deus. Então, olha, de novo, o texto ele chama a gente e diz, viva pelo Espírito, ande. Porque, olha, andando pelo Espírito, você não vai dar espaço a esses sentimentos, você não vai dar espaço a esses desejos em seu coração. Amado, sabe como essa batalha ela pode ser vencida? Talvez a gente pense, meu Deus, que batalha, eu não tenho condições, eu não tenho armamento, eu não tenho o que fazer para poder ir para a batalha, para poder batalhar. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Você quer vencer essa batalha? Ande em espírito. Basta viver em espírito. E de novo, como andar no espírito? Amando, servindo seus irmãos, gratidão, louvor a Deus, submissão ao Pai, oração, viver em comunidade, servir, amar. Fazendo isso, você vai vencer essa batalha. Porque isso é andar no Espírito. A gente tem esse conflito. É algo que a gente luta ou tenta lutar contra. Porque é muito bom, é muito legal a gente fazer os nossos desejos. É muito legal a gente querer fazer aquilo que vai deixar a gente feliz, nem que seja por um breve momento. No lugar de adorar a Deus, no lugar de amar, de servir e glorificar a Deus. Interessante que a palavra de Deus, depois dela falar desse conflito entre a carne e o espírito, na vida de quem não é salvo e da vida de quem é salvo, a palavra de Deus ela faz uma pequena oposição. Ela passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então lá, é uma lista um pouco extensa, mas ela não é exaustiva. E você vai entender o porquê.
Olha só o verso 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Olha só que interessante. A palavra de Deus, ela nos dá uma lista daquilo que afasta a gente de Deus, daquilo que vai te deixar longe de Deus. Nós não vamos entrar detalhadamente em cada ponto, por causa do tema, mas a gente só vai dar uma passada rapidinha. Volta comigo de novo, verso 19, olha só. As três primeiras obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Amados, isso aqui é o pecado da imoralidade. Moralidade não está ligada a você ser aquela pessoa que muita gente diz que é imoral, que fala, não mede a língua, fala palavrões, fala um monte de coisa ruim, digamos assim. Aí a pessoa, não, aquela pessoa é uma pessoa imoral, porque ela não respeita o próximo, fica falando essas coisas como se tivesse com outro que também fala essas coisas. Mas não, desejos ou pecado imoral é aquilo que às vezes você faz escondido dos seus pais, ou é aquilo que você faz escondido da sua esposa. A gente tem um equipamento que nos ajudou tanto para nos aproximar de Deus, para nos aproximar dos irmãos, né? A pandemia estava aí, a gente viu que o celular nos ajudou, que a internet nos ajudou bastante, mas a internet também é um lar de coisas imorais. Às vezes você espera todo mundo dormir, fazer silêncio, para você entrar nesses sites onde tem conteúdo proibido, e você fica lá. Você gosta daquilo, você faz aquilo. Isso é pecado moral. É aquilo que você faz contra o seu corpo. Não literalmente, mas porque naquele momento você sente algo bom, você sente como se fosse um prazer, mas depois você talvez fique com remorso. Não arrependimento, remorso. Porque depois você volta e faz aquilo. Você que é jovem e pratica isso, saiba que isso está te afetando agora, mas se você não buscar ajuda, isso vai afetar você no futuro. Vai afetar você no seu casamento. Você que é casado e faz isso, saiba que você não está amando a sua esposa. Você pode dizer, olha, eu amo a minha esposa, eu amo com todas as minhas forças. Mas você está desrespeitando ela. Você está desrespeitando a Deus. Você está fazendo você não está fazendo, digo, o que Deus disse. O casamento é algo para você, junto, glorificar a Deus. Não é para você se divertir. Seja sozinho, ou seja quando você está com vontade de ter algo com a sua esposa. Afaste disso. Porque, olha, se você pratica isso e você se diz crente, a palavra de Deus ela pode até ser um pouco dura, mas se você faz isso, você não poderá herdar o reino de Deus. E, amado, se isso não te assusta, eu não sei o que é que pode te assustar, não. Se você não tem medo do inferno, de estar condenado eternamente, sofrendo, eu não sei do que você pode ter medo. E o verso continua. Idolatria, feitiçaria. Isso aqui é o pecado daquelas religiões corruptas. Normalmente quando a gente fala religiões corruptas, a gente pensa logo em seitas, a gente pensa logo em
algumas igrejas aí que são meio problemáticas, mas não. Veja que o texto ele começa com idolatria. Idolatria não é você pegar um santo aqui na sua frente e ficar reverenciando. Não. Idolatria é, às vezes, você botar você na sua frente. Como assim? Você vai colocar os seus desejos na frente, você vai colocar tudo que você quer na frente e vai deixar Deus de lado. Isso é idolatria. E se você faz isso, você está indo contra a palavra de Deus. E se você está fazendo isso, você não herdará o reino de Deus. E vai continuar. Inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Essas aqui são as iras ou pecado sociais. Aquele pecado que você vai ter com seu irmão. Não necessariamente irmão em Cristo, mas talvez um colega do trabalho ou algo assim. Porque aqui tem inveja. Vamos dizer que você está no seu trabalho e tem você e outro colega estão concorrendo a uma promoção. Então, os dois estão lá para conseguir uma promoção em seu emprego, em seu trabalho, só que aí você não consegue. A outra pessoa consegue. E você fica o quê? Feliz por ele? Não, você não fica. Você fica com raiva, você fica se remoendo, dizendo, o quê? Foi ele? Ah, eu faria muito melhor isso aí. Eu não vejo, ele não tem capacidade de ficar ali. Você fica com inveja, você fica remoendo. E sabe, isso não é uma marca, isso não é um sinal daquele que ama a Deus. Isso é uma obra da carne. E se você faz isso, você não herdará o reino de Deus. Verso continuar. 21 é bebedice, glutonarias. Esses são os pecados de autocontrole. Se você não tem controle com bebida, com comida, seja lá o que você for, que tudo na sua vida não tem autocontrole, se você faz as coisas por impulso, né? Alguns jovens gostam de fazer as coisas sem medir, sem ver as consequências, quando na realidade a palavra de Deus diz, olha, calma, tenha autocontrole. Porque se você não tem autocontrole, se você faz as coisas sem medir as consequências, que talvez não venha só para você, mas pode afetar a sua família, tenha autocontrole. Autocontrole para que você não possa se machucar, para que você não possa machucar os seus familiares. E olha, essa lista ela é extensa, mas ela não é cansativa, porque o final do texto diz assim, olha, e coisas semelhantes a estas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente quer uma lista do que eu posso e o que eu não posso fazer. Às vezes a gente chega, pastor, eu estou passando por isso. Eu quero que o senhor me diga o que eu não devo fazer. Faz uma lista aí. Não importa quantas páginas, mas faz. Às vezes a gente quer seguir uma regra, às vezes a gente quer seguir essas listas para que a gente possa seguir. Só que a palavra de Deus ela já abrange tudo. Eu poderia dizer que obras da carne, se pudesse resumir em uma frase, seria tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que vai te afastar de Deus. Seja pornografia, seja ira, seja inveja, seja não amando o seu irmão, não vivendo em unidade. Tudo aquilo que não agrada a Deus é uma obra da carne. Diante desses fatos, a palavra de Deus nos dá um contraste. Ela dá um contraste. Ela mostra primeiro aquilo que era mal, ruim, e agora ela vai mostrar aquilo que é bom. Olha o verso 22. Verso 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, uma vida controlada pelo Espírito traz máxima liberdade da lei para aqueles que pertencem a Cristo. Seguir os frutos ou viver com os frutos do Espírito significa que você está andando no Espírito. E andar no Espírito significa que você está fazendo a vontade de Deus. De novo, não vamos entrar em cada um detalhadamente, talvez em outro momento, mas vamos só passar por ele. Olha o comecinho do verso 22, ele diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Olha, essas virtudes, elas estão ligadas primeiramente a Deus, ao Pai. Como assim? Primeiro, você tem que, o amor principal do crente, o amor principal, ou primário do cristão, é Deus. Depois você tem que ter alegria. A alegria verdadeira você só vai encontrar em Deus. Depois o texto fala paz. A paz verdadeira em seu coração você só vai encontrar em Deus. Não é indo em psicólogo, não é indo em livros de autoajuda, não é indo em coaching ou essas coisas, não. A paz verdadeira é em Deus. Você pode tentar buscar psicologia, você pode tentar buscar essas coisas, mas olha, essas coisas do mundo, o máximo que vai fazer é mudar o seu comportamento. O máximo que ela vai fazer é o jeito que você vai se comportar na sociedade. Mas o seu coração, ele vai estar remoendo, ele vai estar com dor, ele não vai ter amor verdadeiro, ele não vai estar alegre verdadeiramente, ele não vai ter paz verdadeiramente. Porque só mudou o comportamento, algo externo, mas seu coração ainda sofre. Verso 22 continua, olha só: longanimidade, benignidade, bondade. Os 3 primeiros, relacionamento com Deus. Agora esses 3 é o relacionamento que você deve ter com o seu próximo. Porque olha, longanimidade é paciência. Você ser paciente com aqueles que te irritam, aqueles que te perseguem, aqueles que são chatos com você. Benignidade é a questão de disposição, é você estar disposto a ajudar o seu irmão. Será que você está disposto? Será que você acordaria cedo num dia de folga que você gostaria de estar dormindo até tarde? Será que você acordaria cedo, estaria disposto para poder ajudar o seu irmão? Ou você, não, depois eu ajudo, eu vou dormir, 1 hora eu acordo, aí eu falo com você. Será que você está disposto a amar o seu irmão? E bondade. Bondade, ele se refere a palavras, a atos, aquilo que você faz com seu irmão. Você vai demonstrar atos bondosos, você vai falar coisas bondosas. Por exemplo, se o irmão está passando por algum problema emocional, você vai dar um conselho usando a Bíblia, obviamente. Então você está falando coisas boas, olha, através da palavra de Deus a gente pode achar uma solução. Então, através disso, isso é uma bondade. É demonstrar, é falar. E as últimas 3, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes, elas estão ligadas a nós mesmos. Primeiro, as 3 primeiras com Deus, as 3 próximas com o próximo e as 3 últimas com nós mesmos. Dessas 3, eu só quero destacar o último, que é domínio próprio, que está ligado a você ter autocontrole. Se você tem autocontrole, não medir esforços para planejar o que fazer, isso é um fruto do Espírito. Se você planeja, se organiza, isso é um fruto do Espírito. Agora, se você é impulsivo, faz as coisas pelo momento,
isso não é andar no Espírito, isso não é um fruto do Espírito. E de novo, se você faz o que a palavra de Deus nega, ou o que ela diz para não fazer, você não herdará o reino de Deus. E tá, mas agora você se vê diante de tudo isso e se sente desmotivado. Você sente desanimado, seja porque você viu alguma dessas evidências da carne em sua vida, ou porque você está passando por um momento ruim no seu trabalho, ou ficou desapontado com algum irmão aqui da igreja, mas, sabe, você acaba descontando em Deus quando deixa de vir para a igreja. Eu não ia falar, mas aqui a gente tem como se fosse uma moeda, os dois lados de uma moeda. De um lado tem um irmão que não vem ou deixou de vir para o culto. Aí esse lado da moeda a gente diz, olha, tá errado, a gente deve fazer isso. Incentivar o irmão, isso é positivo. Só que do outro lado, a gente às vezes vê um irmão que não quis vir porque não se sentiu amado pela igreja. Às vezes a gente gosta de apontar para os outros. Olha, fulano não viu, não veio. Ele não está vindo, não está frequente. Quando na verdade a gente tem que às vezes olhar para nós. Será que eu demonstrei amor pelo meu irmão? Respeito? Será que eu fui bondoso com ele? Então essas coisas sempre estão ligadas. É muito fácil a gente apontar, acusar, falar. Não estou dizendo que você não deve, se um irmão deixar de vir, você não deve ir falar com ele. Não, é o seu dever, preservar a unidade. Efésios capítulo 4. Mas você também tem que olhar o outro lado da moeda. Não estou defendendo a pessoa que fez isso, porque ela está botando a culpa em Deus. Mas será que você está amando o seu irmão? Será que ele está se sentindo em uma família? Efésios todinho foi basicamente o que a gente viu. Viver em unidade, viver em amor, viver em família. Então é uma questão a se pensar. Será que eu estou amando o meu irmão e por isso ele... Não estou amando o meu irmão e por isso ele deixou de vir? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Sabe, tudo que eu disse até agora, por mais que talvez você se sinta desmotivado ou desanimado porque você viu alguma dessas realidades em sua vida, mas tudo que eu disse foi para que você tenha esperança. A esperança, ela não vem de mim, ela não vem do pastor, ela não vem dos diáconos. A esperança vem de Deus, a esperança vem através da palavra de Deus. Às vezes você se vê longe, andando distante de Deus, longe de estar andando no Espírito. Mas olha, primeiro, Deus te chama para você ter essa esperança. Deus chama você. E nós encontramos ela na palavra de Deus. Você não vai encontrar em outros lugares. Você só vai encontrar na palavra de Deus. E sabe qual é a motivação para tudo isso? A motivação da esperança, a motivação de você viver em unidade, viver em amor, viver servindo o seu irmão. A motivação é Cristo. Olha o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, a sua motivação deve ser Cristo. A sua motivação é Cristo. Se você está com um foco errado, se você está com um foco em outra
outra pessoa ou outra coisa que não seja Cristo, você está vivendo errado. Talvez a esperança que você tenha, se você está com um foco sem ser em Cristo, talvez essa esperança seja falsa. Porque uma esperança verdadeira é aquela esperança que vem de Deus, é aquela esperança que a gente tem através de Cristo. E olha, o foco, que é Cristo, é a motivação. A motivação para você andar no Espírito é Cristo. Essa é a sua verdadeira motivação. Esse é o seu alvo, esse é o seu foco. O alvo é Cristo, o foco é Cristo. Então, quando você tem Ele como seu foco principal em sua vida, você vai estar sendo motivado por uma esperança que Ele traz, que Deus nos deu. Olha, aqueles que pertencem a Cristo, eles devem viver pelo Espírito e eles devem andar pelo Espírito. E só é possível através do foco em Cristo. Amados, eu volto a fazer aquela pergunta. Você quer andar no Espírito? A gente viu que andar no Espírito é um chamado de Deus. Ou você quer ir contra esse chamado? Você quer andar no Espírito? Basta ter Cristo como foco na sua vida. Basta ter Cristo em seu coração. Tendo Cristo em seu coração, tendo Cristo como seu foco, você vai poder andar no Espírito. E olha, se alguém algum dia lhe perguntar, fulano, o que é andar no Espírito? Você possa dizer que é servir, é amar, é andar em unidade ou comunidade. E o principal é ter Cristo como foco da sua vida. Amém? O pastor pediu para eu fazer o que a gente tem feito nos últimos domingos, então eu vou dar 6 minutos para você aí com seu irmão, uma dupla, um trio, e ver o que é que você aprendeu hoje, o que é que você pode levar para a sua vida e o que é que você pode aplicar. 6 minutos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Pai, agradecemos pela Tua palavra, que foi nos revelada essa noite. Agradecemos por esse momento, né, que é sempre uma alegria poder aprender mais sobre Ti, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos pelo estudo, que o Senhor possa estar tocando o coração de cada um e para que eles possam entender o que é realmente andar no Espírito, viver no Espírito, entender que isso consiste em amar, em servir, viver em unidade e ter Cristo como foco. Ó Senhor, que cada um aqui possa estar aplicando durante a sua semana o que aprendeu hoje, tanto em sua vida, quando tiver a oportunidade de falar mais de Cristo para outras pessoas, ó Pai. Ó Pai, que elas possam demonstrar amor através de suas ações, tanto a Ti quanto aos seus irmãos, ó Pai. Agradecemos a cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, mas que o Senhor possa estar cuidando, se for algum enfermo, ou incentivando, que seja um motivo também para nós demonstrar amor, para caso algum irmão esteja vindo porque não quer. O Senhor abençoa esse último louvor, que possa para ser também para tua honra e glória. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus.
Amém.